Bom dia, tudo bem? Então vamos continuar aqui a questão 5, tá? Um cientista inventou uma escala para termômetro e a chamou de escala Adolfo, tá? Nome aleatório aí. Relacionando a escala Adolfo, né, que seria aqui, como a gente está vendo, né, ela está no eixo das ordenadas, portanto ele é o nosso termo y, com a escala Celsius. Então Adolfo está em função de Celsius. Como Adolfo depende de Celsius, a gente pode dizer que Celsius, né, até aqui está representado no eixo das abscissas, então Celsius vai ser o parâmetro x nosso. Então, conforme x, nós conseguimos o valor de y. Então, y, né, o Adolfo está em função de Celsius. Já podemos montar a nossa função. E aí ele montou essa escala aí baseada na Celsius, e teve o seguinte gráfico. Beleza. Quando a temperatura de um corpo for de 37,5 graus Celsius, qual será a temperatura indicada pelo termômetro com a escala Adolfo? O desenvolvimento matemático é obrigatório. Tudo bem. Então veja, primeira coisa, lembrando lá da reunião que nós fizemos, esse é o exemplo típico de que pode cair, né, com relação a essa ideia de você encontrar a lei de formação de uma função do primeiro grau, uma função linear, uma função afim. Então normalmente vão ter exemplos desse tipo lá na tua prova. Então veja, eu tenho a escala Adolfo e a Celsius. Primeiro passo é encontrar a lei de formação. Depois que eu encontrar a lei de formação, a lei da função, eu posso partir e aí colocar o valor de x e encontrar o y para aquele x que ele está me fornecendo, né? Então eu consigo achar o valor na escala Adolfo para o x igual a 37,5 graus Celsius. Então ele está me pedindo qual que é a imagem quando o meu elemento do domínio vale 37,5. Tá bom? Então veja, primeira coisa, como que a gente encontra essa lei de formação? Muito simples, é uma equação linear. Então, primeira coisa que eu tinha dito para vocês olham o eixo das ordenadas. Veja, ele te forneceu o ponto sobre o eixo das ordenadas, se ele te forneceu aquele valor da altura, é o parâmetro B seu. Então olha, parâmetro B meu, veja, o valor da altura aqui é 30 no eixo das ordenadas. Pronto, já sei que o parâmetro B igual a 30, isso aí me ajuda um monte, certo? Tá, mas agora eu preciso achar o parâmetro A, certo? Vamos achar o parâmetro A então. Veja, ele me forneceu 2 pontos. Como que eu posso fazer? Posso fazer por meio de taxa de variação, que é uma das formas mais simples. Então vamos achar a nossa taxa de variação M, delta Y ou delta Y, delta X. Então o nosso delta Y, delta X, vamos lá. Nós temos esses 2 pontos. Então o nosso delta Y pode ser, posso pegar primeiro esse ponto e subtrair desse. Então vamos nessa ordem, 42 menos 30, né? Então fazendo nosso delta Y primeiro. E aí o nosso delta X. Então, primeiro foi esse ponto, depois esse, faço a mesma coisa para X. Então primeiro o 20 e depois o 0, né? Menos 0, né? Então não preciso fazer o menos 0 aqui. Então veja, vai dar 42 menos 30, vai me dar 12, dividido por 20. Aí eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo por 2, aqui eu vou conseguir 10 e aqui eu consigo 6. 2 em cima e embaixo, vou conseguir 3 e aqui 5. Portanto, eu consegui que é 3 quintos, né, o valor. Então, 3 quintos. Se você quiser em número decimal, né, 1 quinto é 0,2, então o valor é 0,6, né, em número decimal. Portanto, como M é igual a A, eu posso dizer, como M é equivalente ao parâmetro A, meu parâmetro A é igual, né, a 0,6, tá bom? Pronto, consegui a lei de formação da minha função, ou seja, então minha função aqui vai ser 0,6x, peraí, deixa eu fazer bonitinho aqui, ó, colocar em função de i, né? Vamos colocar, em vez de usar os termos y e x, vamos colocar a como sendo o nosso y, então Adolfo vai ser igual, né? Hoje, melhor do que só pôr Adolfo, vamos colocar assim, Adolfo em função de Celsius vai ser igual a quanto? 0,6 vezes o número de graus Celsius, tá? Mais o valor de Celsius ali, o valor fixo aqui do coeficiente linear, né? Então, que é 30. Beleza? Então, vai ser 0,6 vezes Celsius mais 30. Beleza? E aí, o que eu faço? É só fazer 37,5, colocar no lugar do Celsius aqui, tá? Só colocar no lugar desse Celsius e somar 30, beleza? Então vamos fazer 37,5 vezes 0,6. Vou ter aqui 30, né?
Aqui eu vou ter 42 mais 3, 45. Aqui eu vou ter 18, 19, 20, 21, 22. Então, vou ter 22,5. E aí, somando com 30, eu vou ter 52,5. Então, vamos ter como resposta 52,5 graus Celsius. Portanto, quando eu tiver, né? Quer dizer, desculpe, né? Confusão minha, na verdade não tá ali eu fiz errado, né? Então, a escala Adolfo, né, vai equivaler a 52,5, né? Quando, na verdade, desculpe, eu tô falando BC, peraí. Quando o valor da escala Celsius for 37,5, na escala Adolfo vai ser 52,5. Portanto, a gente conseguiu o valor na escala Adolfo. Então, esta aqui vai ser a tua resposta, beleza? Então, a resposta aí, quando for 37,5 graus Celsius, na escala Adolfo vai ser 52,5, tá certo?